Nós temos falado sobre uma série de mensagens chamada Prepare o Lugar. Prepare o lugar é muito mais do que um ambiente, é preparar a nossa própria vida para a volta de Cristo. Nós temos, como igreja do Senhor, essa expectativa de que Cristo vai voltar, Cristo vem de glorioso buscar a sua igreja. Depois que Ele busca a sua igreja, nós voltamos para reinar com Cristo aqui na terra, até que Deus cria novos céus e nova terra, e vai ser uma eternidade na presença do Senhor. A igreja precisa o tempo inteiro viver nessa expectativa. E para falar sobre essa série de mensagens, nós estamos usando o texto de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, tá bom? E traçamos aqui algumas parábolas e alguns ensinamentos de Jesus. E o que eu quero pedir é para você já indo abrir a sua Bíblia. Mateus 24. Você está com a sua Bíblia física, você pode já ir abrindo, vai ser projetado, tá bem? Mateus 24. Nós vamos ler do verso 45 até o verso 51. Mas antes disso, porque eu sei que tem pessoas que não acompanharam o que nós víamos pregando, eu queria deixar um pouco para você do que estava acontecendo aqui nesse momento. Jesus, ele estava com os seus discípulos num monte chamado Monte das Oliveiras, e esse sermão, ele é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. E ele estava falando sobre a destruição do templo, ele estava falando sobre a sua vinda, o seu retorno, o seu reinado. Obviamente, isso causou curiosidade na vida dos seus discípulos. Nesse momento, eles estavam sofrendo a opressão de Roma. E eles queriam, de fato, que Roma fosse derrubada, que Roma caísse. E que Jesus viesse a reinar, que toda a maldade, toda a opressão fosse exterminada. Era essa a expectativa no coração dos seus discípulos. E quando Jesus fala que, de fato, confirma que Ele vai voltar, que Ele vai retornar, os discípulos começam a perguntar quando. Quando que isso vai acontecer? E isso vai acontecer. E eu achei interessante que nós estávamos na mesa, na quarta-feira, que é como chamamos a igreja nas casas, e uma das pessoas que não é ainda um seguidor de Jesus me perguntou ao final do na mesa: pastora, vocês de fato creem que existe uma eternidade? Vocês de fato creem que Cristo vai voltar e essa é uma história real? É uma história pela qual possa se viver? Mais do que isso, essa é uma história pela qual possa se morrer? Porque tem pessoas que estão sendo sacrificadas, sendo decapitadas nessa expectativa de viver eternamente com Cristo, levantando essa bandeira por essa causa. E a resposta que eu dei é óbvio. A Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo. Mais de 1000 vezes você vai encontrar mais de 1000 profecias que ainda não se cumpriram. 3 vezes mais o número de profecias da primeira vinda de Cristo, que foi por volta de 330 profecias. Para que Cristo fosse encarnado, todas elas se cumpriram. Existem mais de 1000 profecias dessa segunda vinda. É claro que nós cremos. Temos muitas respostas na Bíblia, mas tem uma pergunta que essa nós não sabemos responder. E a pergunta que as pessoas fazem, que os discípulos fizeram, e que hoje surge vários rumores, vários filmes a respeito dessa volta
de Jesus, desse fim dos tempos, é quando? Quando? Quando que isso vai acontecer? Você imagine que, nesse tempo, há mais de 2000 anos, essa já era a pergunta. Jesus, ele consumou a sua obra. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele caminhou na terra por mais 40 dias. Ele subiu aos céus. Ele enviou o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele inaugura a vida da igreja. Nós estamos nesse tempo. Num tempo de espera. Num tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a pergunta é quando? Quando Jesus ele é interrogado sobre isso. Em outro texto, lá em Marcos 13, 32, ele vai dizer, olha, nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabem. Apenas o Pai sabe quando é que é esse dia específico. Isso é um mistério. Espírito Santo, Jesus, Deus, 3 pessoas em um único Deus, mas quem sabe é Deus Pai. Quando? E aqui os discípulos fazem a mesma pergunta. Quando? Quando isso vai acontecer? E Jesus ele não responde quando. Ele responde descrevendo quais eram os sinais que iriam aparecer, que serviriam de referência para nos dizer, olha, está começando esse tempo. Você vai encontrar esses sinais aí no capítulo 24 do livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Queridos, ele começa a dizer alguns sinais, a mostrar alguns sinais esses que nós vemos nos dias de hoje se cumprir. Então, nós cremos, sim, que a volta de Cristo está muito próxima. Se nós fôssemos... Um dia nós vamos fazer uma série a respeito disso, não dá para tecer aqui, porque nós não temos tempo para isso. Mas ele começa a descrever quais eram os sinais que precederiam a sua segunda vinda. Mas ele afirma que ele vai voltar. E em Mateus 24, ele finaliza, antes dessa parábola que nós vamos estudar, no verso 44, dizendo o seguinte, por isso que, pela certeza que essas coisas vão acontecer, e pela certeza de que, de fato, eu vou retornar, por isso, vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados. O texto exato vai dizer o seguinte, por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Não sabem. E aí ele vai dizer uma série de 3 parábolas, nos mostrando como nós devemos estar preparados. Tudo bem, entendemos. É uma certeza, Cristo vai voltar. É uma certeza que nós precisamos estar preparados. Mas como nós devemos estar preparados para essa volta? E ele começa a dizer algumas parábolas. Nós estudamos aqui a parábola das 10 virgens, que fala sobre vigilância. Estudamos aqui a parábola dos talentos, que fala sobre multiplicação, sobre frutificação, sobre usarmos tudo aquilo que ele nos deu como ferramentas, como recursos para a glória de Deus. Passarmos esse tempo nos preparando dessa forma. E hoje nós vamos para a nossa terceira parábola, que na verdade é a primeira. Eu inverti a ordem. Por que eu fiz isso? Porque é didático? Não, porque eu quis. Então nós vamos ler agora a última parábola da nossa mensagem, mas que é a primeira. Tá certo? Que vem na sequência, verso 45, vamos ler juntos. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos,
da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. Bem-aventurado o servo cujo o Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber, com os beberrões, o senhor daquele servo virá, em um dia que ele não espera, e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela penetra em nosso coração, penetra em nossa mente, transforma. Senhor, revela as Escrituras, que elas deixem de ser apenas letras mortas, mas que sejam vivificadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, que saiamos daqui transformados, Senhor. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos em nome de Jesus. Eu já vou pedir perdão pelo fungado. Eu peguei uma virose tão grande na quinta-feira, por isso que eu estava de máscara, tá bom? Mas estava com esse compromisso de trazer a palavra e não quis falhar com os irmãos. Queridos, nós acabamos de ver uma parábola que, se você for olhar, não sei na sua Bíblia se tem algum cabeçalho, na minha Bíblia não tem, na minha versão não tem. As outras parábolas têm. Tem a parábola das 10 virgens, parábola dos talentos, mas essa é uma continuação desse capítulo 24. E, para mim, não tem título, mas ela é costumeiramente chamada de parábola dos servos. Parábola dos servos. E quando você vai olhar essa parábola, essa história, o que é a parábola, se você não tem familiaridade com a palavra de Deus, parábola é uma história que Jesus usava de elementos do dia a dia, de elementos que faziam parte da vida daquele povo, para contar uma verdade que era uma verdade profunda. Ele fazia uma analogia. Ele está aqui falando sobre casa, sobre servos, sobre bens, sobre viagem, sobre senhor, sobre um servo que é fiel, mas o outro servo que é mau, para dizer algumas verdades. Verdades espirituais, verdades eternas, verdades profundas, que talvez se ele falasse para aquele povo ali em outra linguagem, aquele povo não iria entender. Assim como nós fazemos com as crianças. Saiba, as crianças saem para o Kids, não é para parar de perturbar, apesar de que fica um silêncio, não fica? Mas não é para dar paz para a gente, é para que elas recebam a palavra de Deus também na linguagem que é acessível para elas entenderem. Tá bom? Então, ele usava essas parábolas para que as pessoas pudessem entender. E essa parábola segue o mesmo padrão das outras parábolas que nós estudamos. Existem 2 grupos de pessoas. Lembra da parábola das 10 virgens? Existiam 5 que eram sensatas. E existiam 5 que eram imprudentes. Na parábola dos talentos, a mesma coisa. Existiam alguns servos ali que foram fiéis, que foram bondosos. Outro servo, apenas um servo, foi considerado infiel porque ele não multiplicou o talento que ele recebeu do Senhor. Ele enterrou o talento. Aqui, da mesma forma, quando você observa, você vê que Jesus ele divide as pessoas em 2 grupos de pessoas. 2 grupos. Existe o servo que é fiel, que é sensato. E existe o servo que é considerado por Jesus mau. E isso nos coloca, muitas vezes, numa situação difícil. Porque nós temos, obrigatoriamente, que nos encaixarmos em algum desses 2 grupos. E, às vezes, a gente pergunta assim, você é cristão? A pessoa para e ela fica assim, eu era um dia, eu já fui, eu sou... Mas você congrega em que igreja? Não, eu não
congrego, não, é porque eu não estou muito com tempo, é porque desde que eu cheguei aqui eu... Sim, mas você, né? Quem é o seu pastor? Não, às vezes eu escuto ali uma coisa no YouTube, né? A gente fica numa situação meio ali, né? Lembra da zebra? Agora eu denunciei a idade, não foi? A coluna do meio. Só quem é velho vai saber disso. Vocês depois procurem no Google, tá, meninos? Zebra, coluna do meio. Vocês vão encontrar lá. Quem riu é porque... Quem riu tem a minha idade. Entendeu, né? Coluna do meio, né? E a gente quer ficar na coluna do meio. E você é novo, Guimarães. Não. Depois do culto, depois. Coluna do meio. E é isso que a gente faz muitas vezes, mas a parábola ela vai nos mostrar que é uma parábola de contrastes. Você precisa se encaixar em algum desses dois grupos. E a parábola também nos mostra que existem apenas dois tipos de comportamento dessas pessoas. Existem as pessoas que são diligentes, comprometidas, fiéis. E existem as pessoas que são negligentes, infiéis. Veja, isso nos deixa numa situação de reflexão. É impossível você ler a palavra de Deus de uma maneira atenta e você não analisar a si mesmo. E eu espero que você faça isso no dia de hoje, porque a nossa facilidade é analisar o nosso cônjuge, é analisar a pessoa que não veio para o culto. Poxa, eu queria que ele escutasse essa palavra, mas eu sei que está gravada e eu vou mandar para ela. Ela vai ver. Mas a ideia é que a palavra de Deus ela é como um espelho. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós enxergamos aquilo que nós deveríamos ser e que nós não somos. É por isso que incomoda. É por isso que nos confronta. Sabe quando você está assim, um pouquinho fora do peso e você não quer nem olhar no espelho para você não ver a realidade? Como se por um acaso fosse mascarar ali alguma coisa, mas o que os olhos não vê, o coração não sente. Quando a gente sabe que a conta está ficando negativa e você não quer entrar no seu banco, você sabe que você vai ter uma surpresa ruim. Você sabe que está lá, não vai mudar nada. Mas se eu não ver, parece que o negócio fica melhor. E algumas pessoas, elas querem escolher, por isso que nunca ficou tão... Esqueci a palavra em português, gente. Apetitivo, existe essa palavra? Não? De sabor. Tão bom. Pronto. Tão bom você... Tão palatável. Tá bom, melhorou. Tão palatável você buscar no YouTube a palavra que você quer. Eu estou precisando dessa palavra. Eu preciso hoje de uma palavra de encorajamento. Eu preciso de uma palavra de motivação. Eu preciso de uma palavra de consolo. E aí você vai buscar a palavra que você quer. E aí você também vai buscar o pregador que você quer. Porque é aquele que vai falar aquilo que você quer escutar. Mas cada um de nós tem acesso à palavra de Deus. E nós não podemos pensar alguns textos apenas que amaciam o nosso ego. E essa é uma palavra que nos coloca numa situação de canto de parede. Porque nós precisamos saber qual é, primeiro, quem nós somos, em qual grupo de pessoas nós estamos. Segundo, qual é o nosso real comportamento? Eu me encaixo onde? Eu me encaixo no servo fiel e sensato? Ou eu me encaixo no servo mau? Poxa, mas também, peraí, mau eu também não sou, né?
é o meio bom. Mas não tem o meio bom. Não tem. Não tem a coluna do meio. E de acordo com o comportamento, vem o destino. O texto vai nos mostrar que existe a recompensa ou existe a punição. Recompensa e punição. E a história é muito simples. A história é o seguinte: um senhor viaja. O senhor viaja e ele não quer deixar a sua casa, os seus servos, de uma maneira à toa, sem cuidado. E ele chama ali alguns dos seus servos para cuidar, para alimentar daquelas pessoas, daquela casa. Mas ele não diz o dia que vai voltar. Ele não fala sobre isso. Mas depois ele volta. E quando ele volta, ele encontra um dos servos cumprindo a missão que ele deixou. Mas o outro, ele encontra completamente negligente, completamente egocêntrico, vivendo de qualquer forma. E cada um tem uma recompensa ou tem uma determinada punição. Essa é a história. É uma história simples. Ele viaja e ele deixa responsabilidades durante a sua ausência. O resultado que nós vemos disso é que um servo ele permanece fiel. Ele permanece cumprindo a missão. Ele cuida da casa, ele alimenta aquelas pessoas, ele deixa tudo do seu senhor ordenado. Já o outro servo, ele se torna alguém negligente. Ele age como se o seu senhor não fosse voltar, como se fosse uma história. Se você já teve empresa, se você já foi patrão, você sabe mais ou menos como é que funciona isso. Na sua ausência, parece que as coisas não funcionam tão bem como elas deveriam funcionar. Eu lembro que eu viajava muito no Brasil. E nós temos 4 filhos. E eu, por incrível que pareça, eu não gostava de viajar. Porque eu sabia que era uma bomba tão grande quando eu fosse voltar para colocar tudo organizado de novo. Primeiro que os meninos não faziam as tarefas que precisavam fazer. Então, eu tinha que ir atrás dos professores, saber a agenda. Era uma confusão. Por quê? Porque parece que as pessoas elas não cuidam como você cuidaria, você que é o dono. Só que, de fato, esse senhor, ele confia em seus servos. E ele chama os seus servos para cuidar daquilo que é seu. A história é essa. A história é uma história simples, de poucos versos. A história não é difícil de nós, hoje, em 2026, compreendermos essa história. Qual é a explicação? A explicação é mais simples ainda. Jesus ele está falando da sua ausência. Nesse momento agora, Jesus está ausente. E ele habita nessa terra através do Espírito Santo que está nos seus servos. E ele deixa toda a sua criação para que os seus servos administrem, para que os seus servos governem, para que os seus servos alimentem as pessoas, para que os seus servos cuidem da sua casa. É interessante como um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas, ele conta com pessoas falhas como eu e você. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu dizendo assim, gente, ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque eu vou dizer para vocês, se eu fosse Deus, era só aqui, ó. Era só raio. Tinha dó nem piedade, não, eu. Ainda bem que a gente não é Deus. Porque Ele confia em nós. Enquanto Ele está ausente, Ele confiou a nós, os seus servos, a sua casa, a sua missão. Alimentar
o povo com a palavra de Deus, amar, cuidar, representar bem o Senhor e cumprir a grande comissão até que Ele volte. E a pergunta que eu tenho para fazer essa noite: você é um bom e fiel representante de Cristo? Você é um embaixador de Cristo? No lugar onde você mora, no seu trabalho, na sua casa, na vida da igreja local que você faz parte, você é um representante fiel de Cristo? Pessoas que não conhecem a Cristo, quando eles olham para você, eles conseguem enxergar a imagem de Cristo na sua vida? Queridos, para responder essa pergunta, é necessário que você olhe para essa parábola e você se enquadre em algum desses servos. É preciso que você faça essa noite com honestidade uma reflexão da sua vida, da sua história. Não precisa você ir para muito longe. Faça isso durante essa semana. Ah, mas eu nem lembro o que eu comi ontem. Não, faça isso então hoje. Hoje você acha que você foi um bom representante de Cristo? E você se encaixa, se enquadra em qual desses dois servos? O servo que é fiel e sensato ou o servo que é mau? Vamos olhar rapidamente as características de cada um. Vamos lá. Quais será que foram as características que Jesus olhou e Jesus enxergou em determinado servo para chamá-lo de servo fiel e servo sensato? Vamos lá. Por que esse servo, esse primeiro servo, ele foi chamado de servo fiel e servo sensato? A primeira coisa que eu quero que você observe é que esse servo, o primeiro servo, ele entendeu a sua verdadeira identidade. Olha o verso 45. O texto começa com uma pergunta, dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor... Existem duas pessoas na história. Existe aquele que é o servo e existe aquele que é o Senhor. E a primeira coisa que o servo fiel faz é se colocar na sua posição de servo e não na posição de Senhor. Para a gente, às vezes, é difícil compreender essa palavra, porque nós achamos que tudo aquilo que nós temos é nosso. Fui eu quem fiz, fui eu quem conquistei, fui eu que comprei, foi a minha inteligência, foi a minha sabedoria, foi a minha expertise, foram os meus contatos, foi a minha criatividade. A pergunta é, meu filho, você não é dono nem da sua vida. Você nasceu aí com essa sua carinha bonita porque Deus quis, porque se Deus quisesse que você fosse feio, você era feio. A pessoa se gaba de coisas das quais ela não tem o menor controle. Essa é a grande realidade. Porque basta um estalo de dedo do Senhor para que você vire pó. E a palavra, no grego, para servo, é doulos. Você sabe o que significa doulos? É alguém que voluntariamente se rende e se submete à autoridade do seu Senhor. É um mordomo, é alguém que administra as coisas do Senhor. Ou seja, esse servo fiel é alguém que entende que na relação ele não é o Senhor, ele tem um Senhor e ele é um servo e ele está na posição de administrar esses recursos que também não são seus, que são do seu Senhor.
ele não só administra o que pertence ao Senhor, mas ele também cumpre a vontade do seu Senhor. E ele não só administra e cumpre a vontade do seu Senhor, mas ele também faz avançar os interesses do seu Senhor. Ele se empenha nessa missão de avançar os interesses do Senhor. Ele cuida do que o Senhor valoriza. Ou seja, eu preciso entender, se eu quiser ser considerado um servo fiel, o meu lugar, a minha identidade. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo é do Senhor. Tudo aquilo que eu sou. Querido, se você compreende isso vai impedir que você viva na ilusão da autonomia, da independência. Isso vai impedir que você compreenda que tudo aquilo que você conquista é mérito pessoal. Você vai devolver tudo para Deus. Você vai entender que é por causa de Deus. É Ele quem faz todas as coisas na sua vida. A gente se acha muito mais do que, de fato, nós somos. Olha, basta uma gripe. Eu tive uma febre tão grande que eu queria pegar só o remédio que estava assim do lado. Só bastava pegar o remédio, eu não conseguia. Tremendo de febre, eu não conseguia nem estirar. Basta uma gripe para derrubar a gente. E a gente tem a ousadia de se colocar na posição de Senhor. Senhor de nós mesmos. Senhor da nossa família. Senhor dos nossos bens. E bate no peito e briga. É o meu carro, é a minha casa, tudo é meu. Às vezes entre a família. Um não pode usar o carro do outro, é uma confusão. Fala assim, fala Deus. Não estou sabendo história nenhuma, viu? Não estou sabendo de nada. Reconhecer que tudo vem de Deus impede a ilusão da autonomia e destrói a tentativa de justificar a própria posição como se fosse fruto de mérito pessoal. Primeira coisa, ele entende que ele é servo, que ele é mordomo, que ele administra, que ele cuida e que ele faz as coisas do Senhor prosperar. Segundo, ele entende que a verdadeira fonte de satisfação está na obediência. Olha que difícil. Nós queremos ter tantas fontes de prazer. E esse Senhor, Ele nos deixa uma missão. E a missão que esse Senhor nos deixa, olha isso. O Senhor sai, se ausenta. Jesus vai. Está à direita do Pai, Ele nos deixa uma missão. E o texto vai nos dizer qual é a missão. E parece ser uma missão tão complexa. Porque tantas pessoas não conseguem fazer essa missão. E o que o texto nos diz é que a missão é dar alimento aos de sua casa no tempo devido. Servir a Deus é servir pessoas. A lógica é que eu sou encontrado servindo o meu Senhor quando eu sirvo o meu próximo. Queridos, servir é desafiador. Servir nos tira de uma zona de conforto, na qual não estamos. Combinado? Já não vivemos nessa terra, numa zona de conforto. Já vivemos numa zona de batalha. Parece que quando a gente entra em casa,
dá aquele... E tudo que a gente diz é: chega, basta. Porque na sua casa você também não está só. Você também tem que servir sacrificialmente o seu cônjuge. Você tem que servir sacrificialmente os seus filhos, que são pessoas que você ama, ou deveria amar. Agora você imagina o quanto é antinatural você servir sacrificialmente aqueles que você não tem uma afinidade natural. Pessoas que você não conhece, pessoas que você nem gosta, porque a palavra de Deus nos encoraja a amar uns aos outros e não a gostar. Existe uma diferença. É sério, de verdade, existe uma diferença. Amar é estar precisando, eu dou a minha vida. Mas gostar não é minha pessoa favorita. Mas se precisar de mim, então, estamos aqui. E o texto vai nos chamar a viver esse amor sacrificial, esse serviço sacrificial, colocando os interesses das outras pessoas acima dos nossos próprios interesses, acima do nosso próprio ego. E você pode me dizer, porque eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim: mas eu não sinto vontade. Você não vai sentir não, meu filho. Você não vai sentir. Não espere ter vontade. Para a gente obedecer a Deus, a gente não vai poder ser guiado através de emoções. A gente precisa ser guiado através de um princípio que todo cristão deve ter. Chama-se fidelidade. Você sabe o que significa fidelidade? Lealdade duradoura. Lealdade duradoura. Eu sou leal quando eu quero, quando eu não quero, quando eu sinto vontade, quando eu não sinto vontade, quando eu estou afim, quando eu não estou afim. Fidelidade. O servo, ele entendeu que sua responsabilidade era dar alimento no tempo certo, suprir necessidades, cuidar de pessoas, servir a Deus servindo pessoas. E o texto vai dizer assim, no verso 46, feliz é esse servo, a quem o seu Senhor voltou e encontrou fazendo assim, desse mesmo jeito, dessa mesma forma. Essa pessoa é bem-aventurada. Palavra no grego, makarios. Makarios, bem-aventurado. Uma pessoa que tem uma felicidade profunda. Antes de ontem, eu não pude vir para o Food Drive. Eu fiquei em casa, eu não estava conseguindo nem responder mensagem, na verdade. Não estava conseguindo nem abrir o olho direito. Eu vi lá um monte de mensagem, eu tentava, mas não conseguia. E foi muito, muito, muito puxado. E eu achei interessante porque sempre, a maioria das vezes, pelo menos, sou eu quem oro nos carros e fica outra pessoa também orando e a gente ali vai revezando. E as pessoas que estavam aqui eram pessoas que não tinham o hábito de orar nos carros. Na verdade, nunca tinham feito isso. E aí eu soube que ficou aquele negócio, quem vai? Quem vai? Não, vai você. Vai. Eu vou, não vou, quem vai? Não, vai você. Né? Vai você. E a pessoa disse assim, olha, eu estou muito, muito, muito cansada. Mas eu estou assim, satisfeita. Com uma felicidade profunda de ter feito o que eu fiz. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando nós entendemos quem é o Senhor, o que Ele fez nas nossas vidas, nós sentimos uma felicidade profunda em ser fiel, em obedecer. E terceiro, ele entendeu que a fidelidade
será recompensada pelo Senhor. Verso 47, o Senhor promete: em verdade lhes digo que Ele o encarregará de todos os seus bens. Esse texto, assim como a parábola dos talentos, fala sobre essa recompensa que vem das mãos do Senhor. Apocalipse também fala, o texto também fala sobre quando Jesus voltar, retornar. Apocalipse 22, 12 diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Queridos, nós não estamos falando aqui de salvação. Você vai ver que o servo que é considerado mau, o servo que é considerado infiel, negligente, ele vai ser julgado em um lugar. O destino dele é o inferno. Não significa dizer, para ficar bem claro, para você não ter uma teologia errada, que aquele que não faz a obra de Deus, aquele que não serve o seu irmão, vai para o inferno. Ou seja, que a salvação em Cristo é através das obras. Nós temos vários textos que são contrários a isso. A salvação é um presente, é através da graça de Deus. A graça, a fé em Cristo que alcançou o seu coração. Você não fez absolutamente nada para receber a salvação, a não ser se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas as obras, elas vão revelar aquele que possui o Espírito Santo de Deus. E aqueles que possuem e aqueles que se empenham na obra do Senhor, eles vão ter as suas recompensas. E agora eu faço a pergunta. Diante desses três características que nós colocamos, quão bem estamos representando Jesus e vivendo para Ele enquanto o Senhor está ausente? Em qual servo você tem se encaixado? Você crê que você tem sido fiel, tem sido sensato, olhando tudo isso que foi exposto nessa noite até agora? Você tem certeza que o Senhor chamaria você desse servo, um servo fiel, um servo sensato? As mesmas características, elas foram analisadas pelo Senhor Jesus quando Ele chama o servo de mau. E eu vou adiantar um pouco mais, porque eu já estou com o meu tempo ali estourado. A primeira característica do servo mau é que ele ignorou a missão dada pelo seu Senhor. O texto vai nos dizer que o meu Senhor se demora. O meu Senhor se demora. Talvez Ele nem venha. Já faz tanto tempo que Ele disse que ia voltar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver a vida de qualquer forma. Eu vou viver para mim mesmo, eu vou viver para os meus próprios prazeres, eu vou maltratar as pessoas. O texto vai dizer que ele começa a bater nos seus conservos, que ele começa a andar com os beberrões, que ele começa a viver a vida de qualquer forma. E quando nós analisamos muito rapidamente, podemos achar que não, mas eu não ando batendo em ninguém. Mas existe uma forma de você abusar das pessoas. Nós podemos abusar por ação, como também nós podemos abusar de pessoas por omissão, por não fazer nada por elas, por poder alimentar e não alimentá-las, por poder cuidar e não cuidar delas, por poder dar uma palavra, alimentá-las com uma palavra, pregar o evangelho para elas e permanecermos em silêncio. O texto vai dizer assim, 2 Pedro 3, dos versos 3 a 14, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Eu quero que você preste atenção, que Jesus, Ele não chama essa pessoa que não serve, que não cumpre a missão que Ele deixou, apenas como negligente, apenas como infiel nessa parábola. Mas Ele fala que esse servo é um servo mau. Ele tem um coração perverso. Aquele que não cuida das coisas do Senhor, conhecendo o seu Senhor, sabendo que o seu Senhor espera dele e não faz por omissão. O texto vai dizer, não é que ele esteja ocupado, não é que ele esteja apenas distraído, não é que ele está apenas dando um tempo, porque ele está cansado, ele serviu demais no Brasil. O texto vai dizer que ele tem um coração perverso, porque ele se tornou alguém egocêntrico, centrado em si mesmo. Eita! Olha, eu disse. Coração centrado em si mesmo. Parece que não é agressivo. Parece que você não está cometendo nenhum tipo de infração ou de violência à palavra de Deus. Mas na parábola, o servo mau, ele não apenas bateu, mas ele deixou de cuidar, deixou de alimentar, deixou de servir, deixou de cumprir a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque o fato é que ele não tem expectativa na volta do Senhor. O fato é que ele não pensa nisso. O fato é que ele está só vivendo a sua própria vida. Olha o que o verso 50 diz. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera. Essa pessoa aqui não espera. Não está esperando. Está vivendo como se o seu Senhor não fosse voltar. Opa, a casa está vazia. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. E numa hora que não sabe, só que o seu Senhor voltou. Então eu quero fazer a pergunta de novo. Mais uma vez para nós encerrarmos. Estamos representando Jesus e vivendo para Ele, enquanto o nosso Senhor está ausente? Queria chamar o grupo de louvor. Já vou pedir para você ir ficando de pé. Queridos, nós, quando vimos uma palavra dessa, a primeira coisa que nós pensamos é: olha, deixa eu me consertar, deixa eu procurar em qual ministério eu preciso servir. Pastora, me diz alguma coisa aí para eu ajudar, me diz alguma coisa aí para eu... Eu não quero ser considerado um servo mau, eu quero cuidar das coisas do Senhor. Essa palavra mexeu comigo, essa palavra de fato mostrou que eu preciso tomar uma atitude. Mas eu digo para você, queridos, que o início não é esse. Você não deve começar buscando o ministério. Você deve começar buscando o Senhor. Buscando entender essa grande história de amor de Jesus. Quando você compreende quem você é na história, a história está acontecendo. Você entrou na história, mas a história existe.
Você entende que você é um pecador, que você precisa de um Salvador, que você foi perdoado apesar das suas falhas, que você foi amado com um grande amor. E é esse grande amor que você quer passar para outras pessoas. Você precisa voltar ao princípio. Não pega o trem andando, o bonde andando. Não é de ministério que você precisa. Você precisa ter um relacionamento profundo com o seu Senhor. Você precisa voltar a se encontrar com o seu Senhor. A passar tempo com o seu Senhor. A ouvir a voz do seu Senhor. A entender os comandos que o seu Senhor dá. A compreender qual é a direção, o que é que eu devo fazer agora, ser guiado pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Nem tudo que parece bom é para a gente fazer. Tem coisas que são boas, tem coisas que são de Deus, mas que não é para nós. Deus tem algo particular, especial com você. Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. É um Deus Pai de todos. Ele é o nosso Pai, mas Ele é o teu Pai. E você precisa entender isso. Não comece pelo serviço. Não comece pela missão. Comece pelo Senhor. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos. Somos servos. Nós temos uma missão. E a nossa missão como igreja, como comunidade, é representar Cristo aqui nessa terra, nessa cidade, nesse local. Enquanto Cristo não volta, nós somos esse povo chamados a servir com fidelidade, carregando a palavra de Deus, carregando o Evangelho para esse mundo. Esse mundo é a casa. Esse mundo é o lugar onde estão as pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas pelas quais Jesus morreu. E Ele quer que alcancemos com o Evangelho das Boas Novas. Queridos, fique atento a isso. Não saia daqui essa noite sem tomar essa decisão desse relacionamento profundo com o Senhor. Essa palavra, essa série de mensagens, prepare o lugar. Ela chama você a preparar o seu próprio coração e voltar mais uma vez o seu coração para se tornar alinhado com o coração do Senhor. A pior coisa que nós podemos desejar para alguém no aniversário é que Deus cumpra os desejos do seu coração, meu querido. Do nosso coração não tem nada de bom, não. Não tem nada de bom. Nosso coração precisa estar limpo. Limpo pelo sangue de Jesus. Transformado, restaurado, purificado pelo sangue de Cristo. A nossa vida só tem sentido nele. Jesus vai voltar e vai prestar contas. Nós estaremos diante do Senhor. E toda essa mensagem, a convocação foi: esteja vigilante, transborde na vida das pessoas, esteja pronto, esteja preparado, porque o nosso Senhor vai voltar. Eu queria orar. Você não precisa sair do seu lugar, mas eu queria que você orasse comigo. Pai, como é bom saber que o Senhor nos ouve.
Como é bom saber que nós pertencemos a um Deus que é vivo, um Deus que está presente, um Deus que ouve as palavras dos seus menores servos, falhos, infiéis tantas vezes, mas pessoas que foram resgatadas pelo teu amor. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que no encerramento dessa série, o Senhor venha com teu Espírito, vivifique a nossa alma, vivifique o nosso interior. Em nome de Jesus, que nós possamos sair essa noite com o Espírito encorajado a servir a tua obra, a servir as pessoas, a ter a consciência do teu retorno. Que nós possamos ansiar, desejar a tua volta, Senhor. Senhor, em nosso coração, cada vez mais se apague o desejo pelas coisas desse mundo, pelas coisas passageiras, mas que nós queiramos, Senhor, avançar os teus interesses, avançar o teu reino, em nome de Jesus. Nos ajuda como família de fé, nos coloca de volta, Senhor, ao teu trilho, Pai. Não nos deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. São tantas as distrações desse tempo, são tantas as distrações desse lugar. Espírito Santo de Deus, nos chama de madrugada a voltar a orar, a ter sede e fome da tua presença. Ó Senhor, nos faz mais uma vez ter vontade de visitar os enfermos, de ajudar os necessitados, Senhor, de cuidar dos órfãos, das viúvas, Senhor. Senhor, nos faz ter vontade mais uma vez de ajudar um irmão com um carro que está estragado a fazer uma sopa para alguém que precisa, a fazer uma visita para alguém que está solitário. Nos faz ser uma comunidade viva, uma comunidade que ama profundamente, assim como nós dizemos com a nossa boca que a Zion é. Uma comunidade simples, mas profunda, profunda na palavra, profunda nos relacionamentos, e que tem um desejo ardente de compartilhar o teu amor. Trabalha em nós, Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos em nome de Jesus.